Olá, memoráveis! Se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link está logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Leandro Pereira dos Santos nasceu no dia 9 de agosto de 1986, em Porto Nacional, no Tocantins. Ele atuava como volante, passou por várias equipes do nosso Brasil, mas no Fortaleza ele jogou por 9 temporadas. Nosso maestro de hoje é Leandro, ex-volante do Tricolor de Aço. Show de bola, muita coisa boa, né? Vamos falar sobre seus projetos, vamos falar sobre a sua aposentadoria, vamos falar sobre a sua carreira como um todo, muita coisa boa. E do meu lado, meu parceiro Maurício Holanda Filho, ele que é responsável, é um baita comentarista, analista esportivo e também escreve bem pra caramba durante muito tempo e escreve para o GC+, o Grupo Cidade de Comunicação. Fala, campeão, satisfação de te ter aqui mais uma vez como rush aqui no Maestros da Bola. É uma honra, Quintela, principalmente que se fosse combinado não tinha sido tão, não é, tão rapaz? Perfeito, né? Das duas vezes que eu estive aqui, duas pessoas próximas a mim, o Leandro é um cara do meu ciclo de amizade, é um cara que eu conheço, uma das pessoas mais simples que eu conheci dentro do futebol. O outro foi o João Marcelo, não foi? E o outro foi o João Marcelo. Legal. E só tem uma ressalva, que ele ainda não mudou o nome do complexo dele lá de campo para casa do Manchester City, né? Que é o meu time que joga lá. Já andou varrendo todo mundo por lá. Foi. Mas vamos falar aqui do Leandro, que tem muita coisa boa pra gente resenhar aqui durante essa horinha aí. Show de bola, cara. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o que o Leandro fazia antes de se profissionalizar. Jogava futsal, jogava futebol, subúrbio, enfim. Não era em Fortaleza ainda, né? Era lá em Tocantins. Então fala como foi os teus primeiros passos no futebol antes de se profissionalizar. Antes de eu me profissionalizar, eu trabalhava na minha cidade. Eu sou de Tocantins e cheguei aqui com 17 anos. Até então, na minha cidade, eu jogava num projeto social da prefeitura para tirar crianças da rua, né? Como um atleta cidadão tem aqui no Ceará. Sim. E treinava um período e trabalhava outro período. E aí um desses professores veio dar aula aqui em Fortaleza, na faculdade chamado UVA, Vale do Acaraú. Sim. E aí um aluno dele era preparador físico do Ferroviário. E aí ele falou, tem um menino assim, lá em Palmas, Tocantins, que merece uma oportunidade, um garoto esforçado, como é que a gente faz para trazer ele? Isso o professor já estava com quase 2 anos aqui, ainda não havia se esquecido de mim. Uma vez Billy Graham disse que a influência que um professor tem na vida de um aluno ou de uma criança durante um ano vale mais do que qualquer profissional durante a vida toda. E esse professor foi um pai que Deus me deu, o professor Rodrigo, gaúcho, lá de Giruá, no Rio Grande do Sul. E aí ele conseguiu um teste para mim e eu vim para cá certo para ir fazer uma peneira lá no Ferroviário. Uhum. Mas chegando aqui, ele, depois da aula, conversando com um amigo dele, que era professor também, falou, tá vindo um menino aí para jogar no Ferroviário, para ganhar do seu tricolor aí, do Leão. Aí ele falou, quem é? Ele falou, o Leandro tá vindo Tocantins. Ele falou, rapaz, esse menino vai pro Fortaleza. Ligou lá no Fortaleza, ele era sócio torcedor, né? E aí falou com o Álvaro, que até hoje trabalha no Fortaleza, o Álvaro Augusto, um grande amigo. E aí ele conseguiu um teste para mim. Na época o Daniel Frasson era o coordenador da base e os dois eram gaúchos, logo se entenderam e aí agendaram um teste para mim no Murilão. Então, em vez de eu ir para a Barra do Ceará, eu fui para o outro lado, lá para o Murilão, Messejana. E aí no primeiro dia o Daniel Frasson já me chamou e teve uma breve conversa comigo. 10 dias depois eu já fui aprovado no teste. Já me mudei para o PC, para o Alcides Santos. Aí a Toinha conseguiu um quarto para mim lá. E aí eu fiquei morando ali um bom tempo ali no Alcides Santos. E continuei treinando com 1 ano. Eu já era capitão da base. Nós fomos campeões cearenses, campeões da Copa do Nordeste Sub-20. Na sequência nós fomos para a Copa São Paulo. Eliminamos ali o Corinthians, que tinha o Williams, que era no Chelsea, acho que está no Fulham agora, né? O Everton, goleiro do Palmeiras. E aí... O Everton era da base do Corinthians, né? O goleiro, exato, né? Exatamente. O Everton que é do Acre, né? Que é do Acre, né? Ele foi pro Corinthians Portuguesa Atlético Paranaense, aí foi pro Palmeiras, a gente sabe que ele passou no Corinthians. E aí nós eliminamos o Corinthians,
Aí o Ribamar Bezerra entrou em contato com todos nós, dizendo que estava orgulhoso. E aí fizemos até então, naquela época, a melhor campanha do Fortaleza na Copa São Paulo. Eliminamos Corinthians, Ponte Preta e outras equipes. Aquela geração tinha eu, Douglas, Eusébio, o Meia. Douglas, goleiro. O Arigol, que é do Atlético, né? Douglas, goleiro, Guto, lateral esquerdo. Os volantes era eu, Rogério, o treinador era Daniel Frasson. Cleiton, centroavante. E aí, até então, foi a melhor campanha do Fortaleza. Depois, aquela geração do Bismarck, Adailton, Bambam, eles chegaram uma fase a mais. Sim. E aí, retornando para Fortaleza, eu assinei o primeiro contrato, realmente de verdade. E aí, assinei esse contrato, porém, eu tive que esperar ainda um tempinho para subir para o profissional. A história, para mim subir, para mim jogar o primeiro jogo, é uma história até curiosa. Quando eu cheguei no Fortaleza, eu nunca tinha ficado tanto tempo longe de casa. Eu fiquei aqui 1 ano e 3 meses sem ver minha família, ali no PC. Isso na base ainda, né? Na base. Ali no PC, quando você chega ali no PC, antigamente tinha uma rampazinha para você ir lá pro vestiário do Sexta, lá atrás, e aí tinha um bancozinho do lado. Todo dia eu chorava nesse banco à noite, saudade de casa, né? Passou 1 ano e 3 meses, me colocaram na sala com uma psicóloga. A Milton Rocha era o treinador. Olha só. E aí eu cheguei para essa psicóloga e falei, é hoje que eu vou para casa. Comecei a chorar lá, menino. E aí ela chegou... Premeditado isso, foi? Ela falou, o que tá faltando? Eu falei, tá faltando eu ver minha mãe, meus irmãos. Quando tem muito irmão, sente saudade até das brigas, né? Com os irmãos. E aí eles me liberaram para mim ir para casa, mas na véspera tinha um último jogo preliminar de Fortaleza e Palmeiras, 2006, no Castelão. Antigamente tinha muito preliminar, né? Tinha horário de verão, era 3 horas o jogo aqui, nosso jogo foi 1 hora da tarde. E o treinador era o Márcio Bittencourt, que foi campeão Corinthians. Com o Tevez, Carlos Alberto, 2005. Ele saiu do Corinthians e veio para Fortaleza, 2006. E naquele jogo o Oswaldo fez 3 gols e quem subiu pro profissional foi eu. E eu não sabia se estava mais alegre que subir pro profissional, triste que não ia para casa na outra semana. Mas enfim... Foi uma tarde muito quente, a gente ganhou esse jogo e aí eu subi pro profissional. Porém, subir pro profissional é uma coisa, jogar é outra, totalmente diferente, né? Então, calma aí. Então, daqui a pouco a gente chega no profissional. Vamos. E aí, tu não conseguiu ir ver tua família, ouviu? Não consegui. Não conseguiu viajar naquele momento? Não, mas subi pro profissional. Fiquei treinando com o elenco. Tá bom. Cara, que elenco top, né? Que ele falou aí, a turma que participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior, só fera, né? Guto, Eusébio, o Ari, o próprio... Douglas. O Douglas, goleiro, né? Rogério. Sensação. Rogério, que era volante junto contigo, não é isso? Alguma dúvida sobre esse momento, né? Brilhante da base do Fortaleza? O Leandro fez parte de dois times fantásticos da base do Fortaleza. Ontem, por coincidência, nós estávamos em outro projeto, no Bate-Pronto, né? E entrevistamos o Irlando Gomes, né, que é o diretor das categorias de base do Fortaleza. E hoje a gente falando sobre a base do Fortaleza não é a mesma coisa da época do Leandro. Não é. Hoje é um profissionalismo totalmente diferente, as condições que o atleta tem para crescer naquele setor ali totalmente diferente. Na época do Leandro era sangue no olho, né, como a gente diz no ramo da bola, e ele fez parte de 2 gerações magníficas, que é aquele já falou aí, que é do Eusébio, do Douglas, do lateral esquerdo, o Gutinho, o próprio Oswaldo, o Rogério, e também, depois de já ter passado pelo profissional, ele vem para aquele time, outro time mágico da base do Fortaleza, Bismarck, Bambam, Adailton, aquela turma Marlon, aquela turma maravilhosa. Fala um pouquinho como foi a experiência nesses dois timaços de base. Nesse segundo, você já bem mais experiente do que eles, né, Leandro? Você um pouquinho mais velho do que eles. E a qualidade que esses 2 times tinham. Olha, eu tive a alegria de chegar no Fortaleza e ser recebido por essa turma, Eusébio, Guto, Ari, e tive a oportunidade de estar no profissional e ver a transição do Bismarck, do Adailton, do Bambam, depois do Edinho, do Valfrido, Max Oliveira, Bruno Melo. Então, quando eu estava no profissional, a gente fazia os coletivos contra a base, que sempre tem os coletivos contra o sub-20, e eu via a desenvoltura deles e dizia assim, rapaz, é questão de tempo para essa garotada estar aqui. O treinador deles era o Jorge Vera. Jorge Vera tem um olhar clínico, rapaz, Romarinho. E aí os coletivos eram sempre bem apertados.
E aí, quando eles subiram para o profissional, nós tínhamos ali os cultos, as reuniões nas concentrações. Eu já chamava logo e falei assim, olha, um monte de coisa vai aparecer para vocês aí agora. Então, se apegue a Jesus Cristo, meu irmão. Não deixe se levar pelas portas que vão se abrir aí, não. Porque quando você está no anonimato ali, ninguém te vê, ninguém te enxerga. De repente, você chega no profissional, faz um jogo, né, bem. E aí, esses meninos, assim, o que eu mais achei legal deles era que eles tinham prontidão em ouvir, tinham um coração ensinável. Eu entendo que uma das coisas mais belas na vida do ser humano é ele ter um coração ensinável. Então, até hoje, algum desses garotos, eles pararam de jogar e eles jogam lá no campo no qual eu sou gestor. E às vezes eu fico até constrangido que ele chega e fala, poxa, Leandro, você foi um cara assim que deu muita força pra gente, deu muita moral. E aí, sei que você tá corrido aí, mas vamos jogar com nós aqui hoje? Então, isso é bom, né? Você vê que eles constituíram famílias e ver safras boas assim é gratificante. A gente sabe que é difícil, assim, essas transições da base pro profissional, né? Hoje, por exemplo, no elenco do Fortaleza aí, eu acho que tem 1 ou 2 que está tendo oportunidade, mas naquela época todo mundo que teve a oportunidade procurou agarrar, né? Sim. E queira ou não queira, como você vem da base, você vê um menino chegando da base e ajudando no profissional, isso é gratificante, gratificante. Deixa eu passar aqui no YouTube, deixar um abraço especial para a rapaziada que está com a gente, tá? Muito obrigado pela audiência na TV Câmara Fortaleza e também no nosso canal do YouTube. Passar aqui pelos comentários, Sérgio Henrique, boa, Maurício, olha aí, teu parceiro aí, né, cara? É parceiro da bola também. Colega do Leandro lá também. Raoni Silva, craque esse aí. Guilherme Rafael Leandro é fera. Israel Lima, cuida, treinador. Thales Silva, bora, meu treinador. Raoni Silva disse que caiu. Caiu o quê? Arley Freire, CRB. Júlio Feliciano, Leandrinho, atleta de verdade, meu parceiro. Arley Freire, um baita profissional. Raoni Silva, humildade em pessoa, esse cara aí. O Arley Freire, deve ser Arley Freire, né? Degut, cuida. E o Leandro Top, porque pergunta a ele o que ele acha do João Luiz, aluno dele. Sempre tem essas perguntas, né? Os pais querendo saber como é que os filhos... Vai lá, cara. João Luiz, lembra do João Luiz, teu aluno aí? Lembro. O João Tem uma turma boa, não tem? Tem, o João é dedicado ao extremo, um garoto de ouro aí, viu? Show de bola. Então, gente, deixa nos comentários aí a tua participação e ao longo do programa, do episódio, a gente vai batendo um papo também, vai registrando a tua participação, tá? Cara, tu lembra da tua estreia no profissional? Como é que foi? Me lembro, minha estreia foi em 2008, num clássico contra o Ferroviário. Na ocasião era o Silas, o treinador. Em 2007, Fortaleza... Cara, eu não lembrava do Silas no Fortaleza, ó. Lembra, ele chega como auxiliar do Zete. E depois que o Zete volta e ele assume a Fortaleza. Perfeito. Silas é um cara fantástico, viu? Fantástico. Trabalha na TV agora, né, na ESPN, Sim, né? Isso. O Silas, ele assumiu em 2007 e aí nós estávamos na pré-temporada ali em Paracuru e o Fortaleza contratou muitos volantes, tinha muita gente e eu era a última opção. O titular acho que era Arandi e Dude. E acho que tinha um Rogério também, não sei se o Léo Gago já estava saindo, tinha Walter, enfim, e eu estava ali nas beiradas, treinando, e aí houve uma ocasião, não sei se vocês lembram um jogo lá em Juazeiro, que o Clodoaldo estava na casa, e aí ele fez como diz o revoeiro lá contra o Fortaleza, foi expulso 1 ou 2 volantes, aí o Dude machucou o 5º metatarso, o Erandi estava suspenso, só sobrou eu e o Walter para jogar. E aí ia ser um jogo contra o Ferroviário, mas na véspera desse jogo, o lateral não foi o Márcio Azevedo, foi o Michel, um lateral direito, jogou no Santos, no São Paulo, um lateral direito, passou mal na concentração e o Silas pediu para me ligarem para mim ir para o aeroporto. Caso o médico ia examinar ele, se ele não tivesse condições de viajar, eu ia viajar. Aí eu fui às pressas para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, o médico examinou ele, deu um remédio para mal-estar, ele viajou. E eu voltei no ônibus Fortaleza, voltando, o ônibus quebra ali naquela curva do aeroporto. E aí eu tô aguardando, aí no outro jogo o Silas me chama, Leandro, ó, eu vou te colocar, você vai ter sua primeira oportunidade.
Aí nós fizemos um coletivo no PV, eu treinei muito nervoso, porque afinal de contas você espera a vida toda por uma oportunidade no profissional, né? E eu já estava há 2 anos treinando. Tem um zagueiro que jogou no Fortaleza que ele dizia assim, se tem um fundamento que ele não errava era peito e chapa, porque ele disse que começou no Ipatinga e o time tava fazendo coletivo lá e ele atrás do gol fazendo peito e chapa. E eu tava 2 anos no peito e chapa, esperando a oportunidade. Mas eu entendo que a promessa ela passa pelo teste do tempo, né? E aí nessa ocasião eu fiz o coletivo, treinei, e aí acabou o treino, eu estava na sala ali da Toinha tomando suplemento, ouvindo a rádio e o jornalista falou assim, e o volante Erandi é absolvido e vai pro jogo. Eu falei, meu Deus, perdi minha vaga. Só que o Silas estava do lado, ele falou assim, ó, descansa bem que vai jogar. E ele tirou o Valdo e colocou o Erandi para jogar. Foi muito bom, porque o Erandi, cara, é uma referência até hoje, assim, pra garotada que vem aqui. Ele, literalmente, ele comia a bola, jogava demais. E aí eu fui, primeira vez que eu perdi literalmente uma noite de sono, não dormi, a gente estava ali no Porto da Aldeia, uma cama espaçosa, tudo mais, mas eu não conseguia dormir, pensando no jogo. A véspera do jogo. Véspera do jogo. E aí, cheguei no vestiário, eu coloquei ali minha Adidas Predador e o Paulo Isidoro chegou para mim e falou, Leandro, não se preocupe, se eu tiver marcado, dá no espaço vazio, se eu fizer o balanço, você pode dar no pé, só vou te pedir uma coisa, jogue para frente. E aí você tem o cara igual o Paulo Isidoro ali, que você pode dar a bola nele que ele escondia. Meu amigo, para tomar a bola do Keniano Azul era difícil. Diferenciado. E aí eu fiz a minha primeira estreia e a gente venceu o clássico do Ferroviário, se eu não me engano, de 3-1. E aquele foi um jogo marcante para mim. O primeiro jogo a gente nunca esquece. No segundo tempo eu saí com muitas câimbras nas 2 pernas. Cãibra no abdômen e a torcida aplaudindo de pé. Foi algo assim, um sonho, máximo, né? Sabe? Um sonho. Porque o primeiro jogo vai dizer tudo. Se você for bem no primeiro jogo, você vai manter. Senão, você vai ser emprestado pro Boa Viagem, pro Itapipoca. Era assim. Uhum. E aí, eu fiz minha estreia e o Silas depois chegou para mim e disse assim, Leandro, continua treinando que aos poucos eu vou te inserir. E aí, o segundo jogo do Silas também... Com o profissional, o Silas ainda era o treinador. Depois chegou o Heriberto da Cunha e me efetivou como titular. Legal. E aí, dentro de 2 anos, já estava completando 100 jogos. Aí caramba, que legal. Tendo uma sequência boa, sabe? Você falou do Erandi que teve aqui, ele também tem um projeto excelente, cara. Um projeto semear. Bacana pra caramba, muito legal. Quem tá com a gente também é Ronaldinho Rodrigues, atleta de altíssima qualidade, inclusive... Trabalha com as meninas do Fortaleza, trabalhou muito tempo com Fortaleza também, uma capacidade gigantesca, passou por aqui também, é ídolo lá no Piauí, fera demais. Um abraço, muito obrigado. Ele fala de você. Ronaldinho é fera. Ele fala, deixa eu ver o que ele diz, sangue bom demais, sangue bom demais. Um abraço, Ronaldinho, ser humano incrível. Maurício. E o meu campo aí que o Leandro estreou, não podia dar errado, né? Não é? E o Leandro, com toda a qualidade dele, jogando com Erandi e Paulo Isidoro. Paulo Isidoro, figura nacional, onde passou foi campeão, jogador de muita qualidade, principalmente ali no Guarani, fez muito destaque ali. E o Erandi é até chovendo molhado. O Erandi, quem viu o Erandi jogar, principalmente no início, sabe que ele foi até bem menor do que poderia ter sido. O Erandi tinha potencial de jogador de seleção, tanto na cabeça da área, como também quando desceu para a 4ª zaga. O Erandi saía dando banho em centroavante, né? E o Leandro viveu isso. E teve essa oportunidade de fazer parte desse time magnífico. E durante essa quase década que você passou no Fortaleza, Leandro, você pegou um dos Fortalezas mais estrelados da história, né? Que é aquele de 2006, que perde o título para o Ceará, com Preto Casagrande, com Galeano, com Maurílio, aquela turma toda, Maurílio e Finazzi, centroavante. E também veio o período, o início da... Eu não queria usar esse termo, mas é o período de decadência do Fortaleza, que inicia aqueles 8 anos de muita dificuldade do clube. Então você foi literalmente dentro do clube, óbvio, do céu ao inferno. E você viveu isso. Como foi ver essa fase do Fortaleza? Olha, são realidades distintas. Eu peguei a Série A em 2006, depois que caiu ali o Fração assumiu. Jair Pisserni, né? O Jair Pisserni, ele saiu. E aí o Fração assumiu interinamente, a diretoria colocou ele já avisando o início de 2007, e aí ele passou a me levar para os jogos da Série A.
E depois veio a Série B. A Série B foi onde eu mais joguei. E são realidades diferentes. O Fortaleza, depois que o Ribamar Bezerra saiu, passou por um momento assim meio crítico administrativamente falando, sabe? Não tinha um planejamento, era um elenco para o estadual, um elenco para o brasileiro. E isso compromete muito, né? Entrosamento não é um remédio que você dá aqui e todo mundo já está na mesma sintonia. E aí, coisas que acontecem no futebol, né? Não aconteceu só com Fortaleza, aconteceu com Vitória, já aconteceu com um monte de time aí, Santa Cruz, acho que... E aí veio aquela sequência, caiu para a Série B, aí o Ribamar saiu, e acho que foi muito ruim a saída do Ribamar, porque era um cara que tinha um respeito, respaldo e cumpria tudo. E aí depois, na Série B, é uma realidade mediana, né? Mas aí Fortaleza, só te interrompendo um segundo aqui, o Fortaleza nessa época tinha um patrocinador que fortalecia o clube financeiramente muito, né? Que era uma empresa têxtil. Santana, isso. Aquela época era uma época maravilhosa. Foi na época que eu cheguei no Fortaleza e vivenciei isso. Porém, na Série C é uma coisa que você não tem explicação. O elenco, a gente disputou a Série C com o elenco de Série B, porém as coisas não aconteciam. Se fosse ponto corrido, já teria subido há muito tempo. Porém, batia na trave, as coisas não aconteciam. Mas tanto que quando saiu da C, já pulou direto para A, né? Porque a Série C a gente pensa que é fácil. Sendo campeão pela B. Sendo campeão na B. Sendo campeão. Eu, assim... Quem não lembra, o formato da Série C na época é totalmente diferente do hoje, né? Diferente. Totalmente diferente. Eu joguei uma vez lá em Minas, antes de parar, eu joguei pela URT de Minas, com o Rodrigo Santana, um treinador que foi do Atlético Mineiro, joguei a Série D. Inclusive, nós perdemos acesso pro Globo aqui, com o Romarinho, até estava no Globo. Rapaz, Série D é difícil demais. Muito difícil, é campo ruim, e joga todo mundo dando a vida, uma correria desenfreada. Série C também é difícil. Aí você vai na A para B, já é mais cadenciado. E por falta de qualidade não foi. Aconteceu que, né, teve essa sequência de 8 anos na Série C e são realidades diferentes. Graças a Deus voltou aí para B e para A aí, tomara que fique aí 100 anos aí na A, porque isso é bom para todo mundo, para o Estado, para a economia, para o clube, para o torcedor, principalmente para o torcedor, né, que mais celebra do que chora, né? Mas é um tempo de aprendizado, principalmente para as pessoas que pegaram tudo isso. Eu acho que assim, é bom às vezes você olhar para trás para saber de onde você veio, o que passou e não repetir, de repente, né, os mesmos erros. Uhum. Mas são coisas que acontecem no futebol, no esporte, né? Mas eu acredito que tudo isso aí foi bom para que o Fortaleza entrasse no trilho e agora tá caminhando aí com seriedade, com transparência. Com a estrutura profissional de fato, né? Cara, a estrutura profissional é uma coisa que antigamente só era lá no Sul, Sudeste, né? Hoje em dia, no Nordeste, o que tem lá, tem aqui. Os profissionais são excelentes. Muita coisa que já é referência, né? Às vezes temos casos de atletas aí que abrem mão de propostas Sul-Sudeste para vir para o Nordeste. Na base também. Na base, e filosofia, né? Tem profissionais que são muito capacitados, estão saindo daqui para poder prestar seus serviços, né? Isso. Fisiologia, a filosofia do Fortaleza que tem se espalhado, né? Coordenador técnico, próprio preparador físico, enfim, a gente já tem visto isso, tanto no Ceará quanto no Fortaleza, importando, né, ou mandando, enviando esses profissionais. O próprio gerente das categorias de base hoje do Fortaleza, o Erison Matias, era um profissional do Flamengo. Olha aí. É um profissional do Flamengo que, muito requisitado lá, preferiu voltar para casa porque acreditou no projeto que o Fortaleza prometeu e realmente está colocando em prática, né? Hoje é totalmente diferente. O Erison que começou como estagiário lá no Fortaleza. O ano passado ele mandou uma foto, em 2007 ou foi 2008, ele chegou, eu estava na musculação e tiraram uma foto nossa. Ele falou, olha, Leandro, essa relíquia aí. Eu falei, rapaz, que essa foto aí, R$10, nós tomamos uma cajuína em qualquer lugar. Cara, e olha só quem está com a gente também aqui. O grande Marco Gaúcho, presidente do SAFES, mas aí já é no WhatsApp. Ele manda um cara muito do bem. Legal, né? Marco Gaúcho é sensacional também, né, cara?
Tu falaste que jogou na URT de Minas Gerais. Fala Joguei. um pouco dos times que tu passou aí, além do Fortaleza. Bom, eu cheguei no Fortaleza em 2005, fiquei até 2012. 2013, o Givanildo Oliveira ligou aí no Fortaleza. Eu tinha um contrato de 5 anos com o Fortaleza, faltava um ano para encerrar meu contrato. E aí eu tinha recém-casado, já estava 8 anos seguidos no Fortaleza e queria conhecer outro lugar, ter outra experiência, acho que até para o meu crescimento profissional. E aí o Givanildo ligou me fazendo um convite para ir para o ABC de Natal. E aí eu cheguei, na época, no diretor, era o Jurandir, e falei para ele, expressei meu desejo. Ele falou, não, Leandro, a gente quer prolongar seu contrato, a gente quer renovar seu contrato novamente. Eu falei, cara, mas vocês respeitam meu sentimento, o que eu sinto, meu desejo, minha vontade? Minha vontade mesmo é sair. E aí o Givanildo ligou lá, e aí eles falaram, rapaz, se fosse qualquer outra pessoa ligando aqui, a gente não liberaria, mas pro Givanildo não tem como dizer não. Aquele velhinho é cidadão, né? E aí eles me liberaram. Aí eu fui pro ABC de Natal, eu joguei a Série B em 2013 com o ABC, e aí terminando, o Chamusca assumiu o Fortaleza e fizeram um convite para mim voltar. Na época eu estava na faculdade, eu estudei aqui 3 anos e meio, faltava 1 ano e meio para mim concluir. E eu cheguei em Natal, fiz uma prova na UniRN, transferi a faculdade, fiquei estudando lá. E aí apareceu 2 propostas. Uma para o Mogi Mirim, que na época era gerido pelo Rivaldo. Né? Mas só que lá, 2014, era ano de Copa, o calendário ficou mais apertado e lá era 3 meses. E o Fortaleza era 1 ano. E aí tinha um incógnito. Se eu voltasse para o Fortaleza, eu concluía a minha faculdade, que era 1 ano, faltava 1 ano para mim concluir. Se eu fosse para São Paulo, eu ia trancar, porque 3 meses você não né? E aí eu tava com meu pai, aí meu pai veio conhecer aqui o mar, tudo, aí eu levei o pai lá no Fortaleza, né? Porque lá tem uns quadros, títulos, lá tem umas fotos da gente lá, e eu levei ele lá para mostrar tudo. Aí eu tava em dúvida entre ir para São Paulo, que era um sonho jogar o Paulistão, porque é o melhor estadual do Brasil, uma vitrine, ou retornar. E aí eu pedi no Senhor, me dá uma direção, me ajuda, porque, rapaz, quando você toma uma decisão errada na vida, para você consertar, às vezes é 2 anos, 3 anos, 4 anos, às vezes, né? E aí, rapaz, quando eu saí do Fortaleza, meu pai, entrei no carro, ele falou assim, meu filho, por que você não assina logo esse contrato aqui? Você tem que estar onde você é celebrado, aqui as pessoas gostam tanto de você. Por que você não assina logo hoje esse contrato? Aí eu peguei, liguei para o doutor Adailto Campelo, que era o diretor de futebol, ele e o Júlio Manso. E aí o Júlio também já estava doido. Leandro, volta logo, assina logo aí. Ele pediu para o Júlio para redigir o contrato, aí eu retornei. Com o Chamusca em 2014, foi o ano que eu consegui concluir a faculdade. E saí do Fortaleza naquele ano, 2014, 2015, um treinador chamado Francisco Diac, trabalhou até no Ferroviário, estava com um projeto muito bom lá no Campinense, aí foi eu, Reginaldo Júnior, um atacante que era da base do Fortaleza, também. E nós fomos para lá, fizemos uma boa campanha lá na Copa do Nordeste, fomos campeões paraibano, acabou o Campeonato Paraibano, o Fred Gomes, que trabalhava no Ceará, tinha ido para o Remo, e aí o Remo vendeu um volante lá para o Corinthians da base e ele me ligou. Leandro, vem pra cá, tem muita gente aqui. Na época no Remo tava o Fabiano, goleiro do Tetra aqui no Fortaleza, Fernando Henrique, que era goleiro do Ceará, Ciro Sena, zagueiro, Chicão, volante, tinha um monte de gente conhecida. E eles fizeram uma proposta muito boa, praticamente dobrando o salário lá do Campinense, aí eu peguei e fui pro Remo. O Remo tava há 5 anos na Série D. E aí nós conseguimos o acesso com o Remo. Legal. Tive torcida apaixonada, um povão mesmo, o Pará, o povo é apaixonado. E aí conseguimos o acesso com o Remo, e aí acabou aquele campeonato ali, o Ademir Fonseca, um treinador que teve aqui no Fortaleza, soltava foguete. Esse mesmo. Ademir me ligou para ir lá para o RT de Minas. O RT Patos de Minas é a cidade do meu avô. Meu avô é mineiro, minha avó era goiana. E aí eu aceitei o convite, fui para Minas, a gente foi campeão do interior naquele time. Tinha o Jackson Fuma, que era o goleiro da Chapecoense, teve aquele acidente, era o nosso capitão, muito bom, a gente fez uma campanha ali, terminamos à frente do Cruzeiro. Na ocasião, o Givanildo estava no América, foi campeão, o Atlético segundo, o RT em terceiro.
Aí, depois dessa campanha em Minas, apareceu vários times de Minas. E o Campeonato Mineiro é um campeonato muito forte, tem um investimento muito bom, porque Minas é um estado muito próspero. Aí apareceu o Vila Nova com o Leston Júnior, teve até aqui no Floresta. Depois apareceu Uberlândia. E aí, em 2019, o Anderson Batatais, que era auxiliar do Mancini, a gente jogou junto. O Anderson Batatais, em 2008, ele estava parando de jogar para se tornar auxiliar do Mancini. Ele chegou para mim e falou assim, a gente concentrava junto. Ele falou, Leandro, eu vou me tornar auxiliar do Mancini e eu vou te levar, viu? Você vai com a gente. E aí eu até brinco aí com ele, que 10 anos depois, isso foi em 2008, 2018 ele me liga. Demorou, né? Demorou pra levar, né? Aí ele falou assim, rapaz, agora eu vou pela consideração. Aí nós fomos pro Guarani de Sobral, foi eu, o Valdson, o Alexandre, que jogou no Ceará, o Douglas, goleiro, e nós fomos a Uninter, aquela faculdade assumiu lá, nós fomos campeões lá do interior, lá no Guarani. No ano seguinte eu retornei para Minas de novo. Pro Democrata. 2020, estava lá em Minas, aí veio a pandemia, primeiro lockdown, parou tudo, e naquele lockdown eu parei de jogar. Eu saí de Minas, eu tenho um filho que estava no grupo de risco, que era asmático, e o novo assusta todo mundo. No início da pandemia aqui estava todo mundo desesperado. Eu ia na padaria, deixava a roupa lá fora, minha esposa com medo. E aí eu saí de Minas, eu ia para Brasília, para dormir em Brasília, depois eu ia para Palmas, Tocantins, de lá eu ia para Mato Grosso, para casa dos parentes. Aí atravessando, chegando em Sete Lagoas, eu parei na casa de um amigo que jogou comigo, almocei, peguei o carro, chegando em Sete Lagoas, eu passei no quebra-mola, no segundo eu cochilei no volante. Saí para a pista contrária e bati em 2 carros. Eu ia cair numa ribanceira, se você pegar o índice, as maiores desastre que tem no trânsito no Brasil é em Minas, né? Muita curva, muita subida, muito despenhadeiro. Se eu não bato nesses 2 carros, eu ia cair no despenhadeiro mais de 60 metros. E aí bati, aí voltei, aí também acabou a pressa, fiquei tudo fechado em Belo Horizonte para comprar a peça para consertar 3 carros. E aí eu entendi que Deus estava querendo mudar a direção do barco, né? E eu estava orando, pedindo a Deus para me preparar o tempo. Eu sempre pensei em parar de jogar com 35 anos, que acho que é uma idade boa. E eu estava com 34, ia completar 35. E aí eu fui para a fazenda, fiquei lá 8 meses. Quando abriu, aí apareceu alguns clubes. Só que meu coração já não ardia mais. Eu sempre fui um cara que treinei muito, porque minha grande virtude era a imposição física. Tinha jogo, já teve jogo que eu corri 14 quilômetros no jogo. E não era trotando, não, era dando combate de um lado e do outro. Então eu sempre treinei muito. Nas férias eu treinava como se estivesse no clube. E aí parou aquela empolgação de treinar, sabe? Quando o cão de caça, o olho não brilha mais para sair. Aí eu cheguei para minha esposa, apareceu algumas propostas. Nessa ocasião, o tio da minha esposa me chamou para entrar como investidor numa loja de roupa. Eu entrei com ele e eu já tinha uma escolinha, uma franquia do Atlético Paranaense, aqui em Fortaleza, que eu tenho até hoje. Na época, o Márcio Azevedo, que jogou no Fortaleza, estava no Atlético, aí fez uma ponte, fez uma parceria lá. E aí eu já estava pensando em parar, já completando 35 anos. Aí eu decidi dar um time, né? Eu já era formado e voltei a dar aula na escolinha e estava com essa Educação loja. física, né? Educação física. Aí foi quando eu decidi realmente parar. Na verdade, eu nunca anunciei que ia parar de jogar, porque você fica sempre aquela interrogação, porque é muito difícil. Não sei se vocês já viram essa frase que os antigos dizem, que o jogador de futebol morre 2 vezes, quando para de jogar e quando tem a morte natural. Mas não sei se é porque eu pedi muito a Deus para preparar essa transição, que eu ocupei a mente. E a ociosidade é um perigo, não só para o jogador de futebol, mas para todo mundo. Não sentiu tanto essa transição, né? E aí, primeiro que uma frase que o Marco Gaúcho do sindicato sempre fala quando ele vai nos clubes, toda vez que ele falava essa frase, que todo ano ele vai nos clubes, né, se apresentar, oferecer um apoio ali para os atletas, ele dizia assim, olha, fora da bola você tem que correr dobrado, então valorize cada minuto de vocês aqui dentro do futebol e não deixe nada para trás. E aí Deus foi tão bom que apareceu muitas coisas para me ocupar a mente. E aí já comprei um campo ali em Messejana, depois já fui construir outro, depois já fui fazer uma coisa, fui fazer outra. E essa correria, assim, às vezes não dá nem tempo de você sentir muita saudade. E o investimento nas confecções continua?
Não, eu mudei, Ficou só eu vendi no minha campo. parte porque estava consumindo muito meu tempo, eu não sabia nem dropar uma camisa. Uhum. E a loja era online, aí eu mudei, eu vendi minha parte e depois eu investi numa loja de relógios e cordões. E aí depois eu migrei, abri uma loja de sociedade de iPhone, e aí eu comprei esse campo lá em Messejana. E aí depois arrendei outro campo ali no Montese, que é o no Alvo Montese. Sim. E aí depois fui fazendo outros investimentos paralelos na minha cidade, aí acabou que o tempo fica bem corrido. E eu até brinco com a minha esposa, você tem que correr enquanto tá novo, depois de velho, a fadiga. Tocantins, a metade é do Lúcio Bala, que ele tem investimentos lá, e a outra metade é do É do Leandro. Não, lá 90% é do Lúcio. hein? 50-50. Alvorada e região ali é do Alvorada, Lúcio. exatamente. Cara Leandro, fenomenal, Lúcio. viu? Fantástico. Leandro, além de tudo isso aí, que toda essa carreira belíssima que a gente já citou aqui, já exaltou, graças a Deus, você foi um cara diferente, porque você, diferentemente de 99% dos jogadores de futebol, se preparou para parar. Você pensou em ter uma formação após aquele período. Então, fala um pouquinho dessa transição, fala um pouquinho da importância do atleta profissional ter uma segunda opção, porque o dia de amanhã só pertence a Deus, a gente não sabe se amanhã a gente está em condições físicas de atuar, né? E também mande um recado aí para a garotada que hoje está nos clubes e muitas vezes não tem essa cabeça. Entra no clube, sai da escola, abandona os estudos, muitas vezes se deslumbra com as coisas que o futebol oferece, as coisas negativas que naquele momento parecem ser positivas, que parecem ser atrativas, né? Fala um pouquinho disso aí. Olha, eu sempre quando eu vou na minha cidade, muitas pessoas me convidam para ir nos projetos, nos bairros. Uma coisa que eu sempre falo para os jovens, quando eu tenho a oportunidade de dizer assim, olha, estudem, procurem, porque o conhecimento é a única coisa na vida que ninguém vai tirar de você. Futebol passa, determinadas profissões passam, mas o conhecimento ninguém te rouba ele, ninguém te tira. E o conhecimento você leva para a vida. Eu entendo que todo mundo tem que entender as estações da vida, né? Ninguém joga bola a vida toda. Para você ver, um atleta ele para de jogar com 35 anos. Um médico com 35 anos ele está terminando a residência, né? Ele está se qualificando ainda com 35 anos. Mestrado, doutorado. Mestrado, doutorado. E eu entendo que estudar, cara, não é uma opção, é necessário. Boa. Né? Às vezes o atleta, por quê? Porque jogar bola é bom demais. Eu estava um dia com uns ex-atletas, uns colegas, conversando, e aí fizeram a seguinte pergunta: se você voltasse hoje, no tempo, o que você faria? Aí perguntou para um que é muito conhecido, ele disse assim, rapaz, eu ia era estudar. Jogar bola sofre demais, é longe de casa, longe da família, é pressão, é torcedor invadindo o campo. Ele disse, tá meio... Ele perguntou para mim, falou, e você, Leandro? Eu falei, cara, se tivesse que voltar atrás, eu jogaria de novo. Se tivesse que voltar 2, 3 vezes, porque é um sonho que se torna realidade. Agora, eu penso assim, os clubes, eles tinham que impor, para você tirar um garoto de 10, 12, 13 anos de casa, ficar longe da família, eu acho que no mínimo que os pais deveriam exigir, não, esse menino tem que estudar, tem que passar de ano. E na minha época não tinha, jogador de futebol não tem educação financeira, ganha dinheiro muito rápido, mas às vezes, cara, 90% do jogador vem de extrema pobreza, de famílias humildes, né? Nós temos exceções aí de quem veio de famílias nobres, né? E preparar para essa transição, eu acho que é de suma importância. O clube, muitas das vezes, ele só quer seu rendimento agora. Uhum. O jogador, ele joga com dor. Psicologicamente, às vezes, ele não está bem. Às vezes, você vê, tem muitos ex-atletas aí que pararam de jogar e estão com depressão. Um exemplo aí, passou na televisão recentemente, o Nilmar. O Nilmar ganhou dinheiro na Europa, na Arábia, que dá para sustentar 3 gerações dele, mas a questão não é só o dinheiro. Né? Você vê o próprio Adriano dizendo assim, cara, quando eu perdi minha base... E todo mundo precisa de uma base. Uhum. Todo mundo precisa de uma referência. Uma disciplina que mais me marcou na faculdade foi a psicologia do esporte. Eu tive a oportunidade de pegar o professor Inácio, que já tinha sido, inclusive, psicólogo do Fortaleza. Ele trouxe uns números lá que isso me preocupou. Ele assim,
tantos por cento dos ex-atletas, quando param de jogar, sofrem com depressão, alcoolismo. 40% dos atletas, quando param de jogar, se divorciam. Falei, meu Deus do céu, 40%, você pega aí 10 atletas, parou de jogar hoje, dentro de 2, 3, 4 anos, 4 deles vão se divorciar. Muita coisa, né, cara? E aí ele disse assim, ó, o que vai ajudar um atleta a não entrar em depressão? Tem 2 coisas na vida, 2 pilares. Primeiro é a atividade, o trabalho. Segundo é o amor. Cara, se você estiver desempregado, passando por um momento difícil profissional, mas se você tiver uma mulher guerreira em casa do seu lado, uma parceira, cara, o amor vai ajudar a segurar a onda, porque é melhor serem 2 do que 1. Você tá ali, meu irmão, cordão de 2 dobras, ele não se arrebenta nem a pau. Você tem... Mas aí, de repente, você perde a esposa, a companheira, e perde o trabalho, o cara vai para a mesa de bar, vai jogar baralho, vai passar a farrear. E outra coisa que acontece... Um abismo chamando o outro, né? Um abismo chamando o outro. E aí a ausência de Deus também, cara. Né? E aí tem outra coisa também que eu aprendi conversando com muitos atletas, porque eu sempre procurei... Porque antigamente, os atletas não tinham tanta tecnologia como hoje, redes sociais, Instagram, like, essas coisas. Então, eu sempre gostei de sentar e ficar ouvindo. Então, eu sentei com o Finazzi, sentei com o Geraldo, sentei com o Correia, sentei com o Marcelinho Paraíba. Rapaz, esses caras viveram tanta coisa. Uns viveram uma loucura na vida, outros viveram... E eles diziam, eu falei assim, ó, faça isso, faça isso, faça isso. E aí eu comecei a observar eles falando de investimento. Às vezes o atleta ele joga a vida todinha futebol, e aí um amigo me contou o exemplo de um atleta, foi campeão mundial e ele abriu um restaurante de comida japonesa. Só que o cara nunca jogou no Japão, só porque ele gostava de comer comida japonesa, ele abriu. Quebrou, vendeu tudo. Depois disso teve uma desavença com a esposa, separou, dividiu metade para lá, metade para cá. E aí daqui a pouco o cara que era para ter uma vida bem tranquila, por às vezes não ter uma orientação, e às vezes não perguntar, porque às vezes tem atleta que é fechadão, você chega para ele para conversar aqui, o cara é gente boa, mas para ele ir até você, acho que tem um muro de Berlim na frente que ele não vai. E de repente eu acho assim que deveria ter mais assim informação, preparação, sabe, para o atleta. Uhum. Claro que isso está mudando, o tempo está passando, e hoje em dia todo mundo acessa tudo muito mais fácil. Agora, tudo parte do conhecimento, meu irmão. Conhecimento. Porque inteligente o jogador de futebol mas tem vários tipos de inteligência, né? Tem cara que é analfabeto, mas faz conta aqui como ninguém. A inteligência dele é na matemática. Jogador de futebol é inteligente porque o cara raciocina rápido dentro de campo. Tem cara semi-analfabeto aqui que quebra linha, parece que tem olho na nuca. Agora, a inteligência é para as outras áreas, né? Eu acho que o preparo ele é a fonte de tudo. A vontade também de sentar para aprender. E é tão duro, cara, quando você vê um ex-atleta, um cara que guerreou a vida toda, parou de jogar, sai de cena, e aí ninguém sabe onde é que tá, como é que tá. Eu penso assim, que quanto mais informação tiver, melhor. Uma coisa legal que o sindicato faz é os cursos, exatamente, né? Preparado. Exatamente. Inclusive, eu fiz também o curso Perfeito. lá. E até brinco, só assim pra gente achar os amigos, né? Nos cursos, né? Muitos atletas, né, cara? 6 atletas lá. Então, se tiver que dizer uma coisa para os garotos que estão conversando agora, 2 coisas. Primeira, principal de tudo. O Silas falou uma coisa que o Tele Santana falou para ele. Falou assim, meu irmão, se você honrar seu pai e sua mãe, dificilmente você vai ser um cara que vai passar aperto na vida. Primeiro, honra seu pai e sua mãe. Segundo, escute eles. Porque todo pai e toda mãe vai mandar o menino fazer o quê? Estudar. Estuda primeiro, depois você joga a bola. Primeiro, você jogar a bola na escolinha, na base, não é garantia de sucesso. Você ganhar milhões é para poucos. Então, estuda, cara. Estuda, se prepara. Se prepara porque você vai ter que ser uma referência para os seus filhos. Você vai mandar seu filho estudar sem você ter estudado. Aí você, né? Então, se tiver que dizer assim, ó, abrace os livros, estude também. Porque o jogador de futebol, ele tem tempo. Depois que eu concluí essa faculdade de Educação Física, já ingressei em outra, já estou quase concluindo outra, mas eu sinto assim, quando eu jogava eu tinha muito mais tempo de ler, estava com um notebook na concentração. Meu amigo... Aqui hoje você pode fazer um curso superior online, né? Superior online.
Tem uns três amigos que pararam de jogar, que às vezes trabalham comigo na escolinha. Eu falei, meu amigo, tá aqui, ó, acessa esse link aqui, ó, você vai lá fazer as provas, vai fazer aula prática, só não vai... Ah, não terminei o 2º grau, não faz aqui o EJA, termina. Claro. Né? E nunca é tarde também Não, para recomeçar, de forma nenhuma. Né? Porque não pode parar, como você está falando. Não pode parar. Realmente tem que ter esse... Né? Eu acho que a base de uma sociedade sólida é a educação. Tá bom, coloca aí em tela mais alguns comentários. Se é que tem, né? Que eu não sei se tem, acho que não teve, não. Ora, Tem não, vários aí. Antônio Souza, Leandro é um exemplo de liderança em campo, humildade em pessoa. Eric Sá, agradeço muito a esse homem, Leandro, pelas oportunidades que me concedeu na minha carreira. Leandro, tem uma pergunta a você, como foi a sensação de ser jogador profissional? Se lembra do seu primeiro gol? Um abraço do João Luiz, que Deus te abençoe. Gente boa, Leandrinho, mas treme de frente pro Vozão, olha aí. O The Goat é o próprio João Luiz. É, entendeu? tá. Não era o pai, não. Verdade, o próprio João Luiz. Olha The a Goat. do Júnior Pereira aí, que coisa linda. Peraí. Aí o Guilherme Rafael, né, fala de frente pro Vozão. Diogo Santos, salve Leandro, do Tocantins para o mundo, é verdade. Forte abraço de Palmas, Tocantins. Júnior Pereira, grande Leandro, irmão caçula de 4 irmãos. Sou o mais velho, mas todos nós somos admiradores pelo profissional e pelo homem que é, Virgínio Júnior. E o Júnior Pereira fala, abraço o Leandro, Laura, sobrinha de Palmas, Tocantins. E o Jackson Mendes fala, pastor Leandro, homem de Deus, atleta exemplar, Deus te abençoe sempre. Esté Barros, jogador caro, ora. Aí tenho essa camisa do Remo até hoje. Júlio Feliciano Marques, Leandro, é o nosso orgulho aqui em Aureni 3, em Palmas, Tocantins. Diogo Santos, Leandro aprendeu a jogar futebol com o Vinho Júnior, melhor lateral esquerdo do time do Verubaldo. Qual foi o que tu falou? Do irmão dele, né? Ah, sim. Do irmão dele, o grande Leandro aí. Irmão dele, Virgínio Júnior, né? Virgínio Júnior, meu irmão mais velho. Obrigado pela participação da rapaziada no YouTube também. Vai deixando nos comentários, deixa o like também. E a turma que está na TV Câmara Fortaleza, muito obrigado pela audiência. Hoje estamos conversando com Leandro, ex-volante do Fortaleza, e tem uma história magnífica que faz jus estar no episódio de hoje de Maestros da Bola. Cara, a gente vai já entrar no bate-pronto, que é o quadro final do nosso programa, mas qual foi o maior obstáculo que você precisou ultrapassar para se tornar um jogador de futebol? Bom, para me tornar um atleta de futebol, eu acho que a distância dos grandes centros. Por quê? Eu nasci no estado de Tocantins e se eu te perguntar qual o atual campeão tocantinense, ninguém vai saber. Uhum. Qual o time de expressão no Tocantins? Não tem. Então, antigamente, para você ter uma oportunidade fora do estado era muito difícil. Até então, na época, tinha o Lúcio, que saiu, foi para o Goiás, que aí do Goiás foi para o Flamengo. Uhum. E aí teve o Sandri Roche, que era ali do Estreito, ali da divisa com o Maranhão. Mas eram pouquíssimos jogadores que saíram do Tocantins. Hoje em dia tem os olheiros que vão em todo lugar. Antigamente não tinha tanto olheiro como tem hoje. E a maior dificuldade realmente foi manter o sonho dentro de mim, não apagar. Porque com 17 anos já começa a ter as pressões em casa para você trabalhar, você fazer alguma coisa. E quando eu vim para o Fortaleza, eu estava esperando completar 18 anos para assumir um cargo lá na Prefeitura de Palmas. Consegui um trabalho, mas precisava ser de maior para assinar o contrato, né? E aí eu vim para cá no apagar das luzes. E tem uma frase que diz que a gente deve sempre sonhar, porque o sonho é a anestesia das dores da vida, né? O cara tá todo quebrado, a vida tá apertando ele. Mas aí o sonho é uma anestesia que faz você esquecer. E eu sempre sonhei. Quando eu vim para cá, eu trabalhava no centro de Palmas, era 18 quilômetros. Eu ia de bicicleta e voltava. Eu trabalhava ali entregando panfleto. Uma época eu trabalhava entregando panfleto, outra hora eu engraxava sapato, tinha parado. Aí um amigo meu, que é o Josimundo, um grande incentivador meu, estava construindo uma casa, eu ajudava o pai dele a construir essa casa. E aí, nesse intervalo, eu vinha 18 quilômetros sonhando em um dia jogar no Maracanã, no Morumbi. E o tempo passa rápido, na verdade. E aí, um belo dia, rapaz, eu acredito assim, é que Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. O querer é Ele que gera dentro de você e o realizar também é com Ele, né? Porque tudo provém dEle.
E aí o Senhor abriu essa porta para vir para cá, para Fortaleza. Nunca imaginei sair do norte para atravessar aqui para o Nordeste, mas eu tive a oportunidade de fazer um teste no Sul, em 2003, não deu certo no Internacional, ficou para mim voltar no ano seguinte, mas não tinha recurso para voltar para lá. E aí aprove o Senhor começar aqui pelo Nordeste, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu tive a oportunidade no Sul e depois vim para o Nordeste. Rapaz, o Nordeste é bom demais, o calor humano, você chega aqui, a pessoa com uma semana já te convida para ir na casa dele, né? É muito caloroso. Mas a maior dificuldade mesmo foi a distância dos grandes centros, sabe? Mas Deus, ele quando tem um propósito, ele move as correntes do oceano, né? É verdade. Cara, a gente vai dar uma pausa para o bate-pronto, mas eu vou me despedir do Maurício na TV, ele vai fazer as considerações finais, mas ele volta para a exclusiva no YouTube, tá? Então, meu parceiro, suas considerações finais aí. Agradecer o Leandro, agradecer o Quintela por mais essa oportunidade. Sabe que sempre que tiver um convite, não é convite, é convocação. E tá falando de bola e falar dessa bela carreira, dessa bela história de vida, né? Mais do que da carreira em si. É sempre uma honra. Leandro é um grande cara, merece tudo que conquistou na vida. Show de bola, Adriano. Então a gente vai agora para preparação para o bate-pronto. E aí, cara, podemos começar? Eu vou só te explicar como é que funciona. Eu falo uma frase, uma palavra, algo desse tipo, e você responde com aquilo que vem no seu coração. Podemos ver? Podemos. Então vamos lá. Agora bate-pronto com Leandro Santos, ex-volante do Fortaleza. Roda a vinheta. Show de bola. Bate-pronto com Leandro. Cara, podemos começar. Projeto L5. L5 é um projeto que é uma escolinha de futebol, que trabalho também com algumas crianças que eu dou bolsa. E tem também o CrossFit, que é adulto, que eu dou aula para adultos. CrossFit é um treinamento voltado para futebol, condicionamento, perda de peso. É a turma que não gosta de ir para academia aí, quer sair de sedentarismo, né? E esse aí eu faria, cara. Todas as atividades lá é com bola. Tem bola do início ao fim. Isso é o CrossFit, ó, L5, né? Escolinha de futebol e treinamento para adultos, personalizado. Onde é que fica? Ali no Montese, no Alvo Montese, pertinho do shopping da Parangaba. Legal, massa, massa. Um ídolo na tua posição? A minha posição foi o Vampeta. Quando criança era corintiano e eu vi ele jogar, ele tinha muita qualidade. Um ídolo no esporte, geral, qualquer modalidade? No esporte geral, Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva. O momento mais importante da tua carreira? O tetracampeonato em 2010. Porque em 2006 eu ainda estava na transição para o profissional. Eu da arquibancada vi o Fortaleza perder. Em 2010, de 21 jogos, eu tive a oportunidade de jogar 18 no Tetra. Então foi um momento assim, uma realidade diferente. O Ceará na A e a gente nascer. Mas foi o momento mais assim de alegria que eu tive no futebol, foi o tetracampeonato. A gente não parava de comemorar. Momento mais difícil na carreira? As lesões. Quando eu saí de cena, em 2008, meu time de infância era o Corinthians, justamente contra o Corinthians, um lance ali contra o Lulinho. O Douglas, maestro, lançou uma bola pro Lulinho, eu antecipei ele, fui segurar, ele peitou, meu ombro saiu do lugar. Eu tive que fazer uma cirurgia no ombro. Voltando, eu tive um problema de pubis, fiz outra cirurgia, passei quase um ano no departamento médico sem jogar. Pessoas a quem você deve gratidão. Tipo, cara, se não fosse essa pessoa, eu não teria chegado onde cheguei. A principal pessoa, assim... Pode ser mais de uma. Primeiro é minha mãe, a guerreira, criou 4 filhos ali sozinha, tem gás. Se eu tenho gás, ela tem 3 vezes mais. Segunda pessoa, professor Rodrigo Kramer. Professor Rodrigo que me trouxe aqui para Fortaleza para fazer um teste, foi um pai para mim. Cara que eu tiro o chapéu. Aí tem a Jussiane também, que me recebeu na casa dela, o professor Júnior Rossato, que abriu as portas sem me conhecer, tanto que ela disse que eu sou o filho preto que ela tem até hoje. E dentro do Fortaleza, cara, tem tanta gente, cara, mas eu queria falar da Edileuza. A Edileuza é uma tia que quando eu cheguei, ela era zeladora lá, que limpava nossos quartos, arrumava as camas. Ela, quando eu estava doente, sentia alguma coisa, corria para casa dela, que ela mora em frente ao PC ali, ia chá, fazia remédio. Ela me chama de coração, meu coração. E ela foi uma pessoa assim que
sem palavras para ela. Dentre outras, né? Não vou Massa, citar, porque lógico. senão a gente vai... O melhor treinador que você trabalhou? Melhor treinador... Olha, teve 2. De inteligência, Leston Júnior, cara extremamente inteligente. Agora, o Silas, eu não posso esquecer ele, que o Silas me ensinou princípios que vão além do futebol. Uhum. Ensinou coisas para a vida. Então, o Silas é um cara fantástico. Para finalizar, o que a família representa para o Leandro Santos? A família, para mim, é a base, porque é tão bom você chegar em casa, principalmente depois de um jogo, que você está de cabeça quente, saber que tem alguém te esperando. Ontem eu saí do campo na chuva, sabe aquela chuva, saí tarde do campo. Tarde, eu sei. E aí eu cheguei em casa, minha esposa ali abriu a porta para mim, e aí eu dei vontade assim de dizer para ela, acabei e foi esquecendo de dizer para ela, porque eu não falei na hora, falei assim, como é bom a gente ter uma casa, saber que tem alguém nos esperando. Eu já morei muito tempo sozinho, a solidão é uma péssima companhia. E hoje eu tenho uma esposa abençoada, a Bruna, e tenho um filho amado, Miguel, que para mim eles me completam. Deus na vida do Leandrinho. Deus é o meu pai. Um pai que, nos momentos difíceis, ele é o meu consolo, é o abrigo. Eu acho que, quando Deus, ele, com toda a sua sabedoria, ele criou um homem, ele deixou um lugar dentro do homem que não pode ser preenchido por casa, por títulos, por troféus, por namorada. Existe um lugar dentro de nós que só pode ser preenchido por ele. Nossa. Tanto que a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se o Senhor estiver dentro da casa, ele é o mais valente. O inimigo não entra. Então Deus é meu consolo, pai, amigo, abrigo. Falta aditivo, né? Show. Valeu, meu parceiro. Seguinte, eu quero te convidar para permanecer no YouTube mais alguns minutinhos para a gente finalizar esse episódio sensacional, tá bom? Tá, Porque ok. na TV Câmara Fortaleza agora a gente finaliza por conta do nosso tempo. Tá, ok. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. A gente continua no YouTube, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like para a gente continuar o bate-papo aqui com o Leandro, tá? Mais alguns minutos para a gente conhecer um pouco mais. E ele está de volta, né? Meu parceiro Maurício Santos, para a gente continuar batendo um papo. Deixa eu começar, cara. Fica à vontade. Você falou pelo menos 4 frases aqui. Um foi do Billy Graham, falando sobre professores. Outro foi do Marco Gaúcho, falando sobre o correr dobrado. O outro foi sobre o Silas, citando o Tele, falando sobre honrar pai e mãe. Você falou sobre o sonho, que é... Achei legal, cara. O sonho é... Anestesia das dores da vida, né? Das dores da vida. Essas frases feitas, né? Essas frases te motivam? Te faz refletir? Te leva a agir diferente? Sim, com certeza. Eu gosto de ler, assim, e gosto também de ouvir pessoas, assim, interessantes, que já, de repente, caminharam uma milha a mais que você, Uhum. né? E tem frases que, às vezes, é resposta para aquilo que você está sentindo no momento, né? Às vezes, uma palavra, de repente, é o que você está precisando ouvir no dia. E eu acredito muito que Deus fala conosco através de sentimentos, através de impressões, através de palavras. E Deus já falou comigo diversas vezes através de frases. Uhum. Resposta que eu estava aguardando, né? Maurício. O Leandro tocou num ponto primordial, que a gente hoje abriu o dia com a notícia que o Galhardo, o atleta do Fortaleza, foi diagnosticado com síndrome do pânico, está passando por algumas situações, muito devido também ao infeliz ocorrido lá em Recife, né? E o Leandro tinha tocado no assunto da importância da psicologia do esporte, principalmente para o pós-carreira do atleta, né? Até mandar um abraço para um mestre que eu tenho dentro dessa área, que é o professor Paulo Ribeiro, foi chefe de departamento de psicologia do esporte do Flamengo, do Botafogo, hoje trabalha no Botafogo. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Leandro, até porque você é um cara que tem a formação científica. Explica um pouquinho no que essa psicologia do esporte, que às vezes é até ridicularizada pelos próprios atletas, que não precisa daquilo por alguns, e não entendem a importância dela. Fala um pouquinho dela e fala um pouquinho da importância dela para o teu pós-carreira e até para o teu final de carreira você ter sido bem tranquilo, como você falou. Olha, boa pergunta. A síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão, são coisas que não saem no raio-x. São doenças que você não consegue diagnosticar ela numa ressonância magnética.
Mas é real e sempre existiu. Antigamente as pessoas diziam que era frescura. Ainda hoje dizem, lamentavelmente, muitos ainda dizem. Né? Mas, na verdade, não é. A pessoa que sofre de depressão, síndrome do pânico, é a pessoa que está no escuro e ela se sente sozinha. E precisa de uma mão, precisa ser entendida, precisa ser amparada. E no futebol, eu penso que 60% a 70% dos jogadores de futebol sofrem de ansiedade. Tanto que quantos e quantos jogadores sentem dor de barriga na hora de entrar em campo. Antigamente a pessoa colocava até uma folha aqui do lado aqui para dizer que estava com dor de barriga. Essa ansiedade ela pode ser controlada. Claro que tem pessoas que conseguem controlar com mais facilidade, tem gente que luta. Eu já fiquei noites sem dormir, como eu falei aqui, antes de uma partida. E aí, aos poucos, eu fui me entendendo. Eu não falei, fui diagnosticado com autismo, eu tenho um filho autista, e eu também fui diagnosticado com autismo. E às vezes eu não me entendia. Como é difícil você novo não se entender, não se conhecer, às vezes não se aceitar. E a ansiedade literalmente é uma balança, que ela te joga para um lado e para o outro, depois te para no mesmo lugar. Jesus diz em Mateus 6 que ela não acrescenta um côvado, 44 centímetros. Não adianta nada, porém é um sentimento que não é fácil de se controlar. E o acompanhamento, graças a Deus, todo clube hoje tem mais. O Fortaleza em si, hoje, ele tem vários psicólogos. Né? Ainda bem que o Galhardo ele tá bem amparado. Mas aí você pensa lá, o jogador do Cariri, do Guarani, que de repente não tem, o clube não pode se ter o direito de ter um psicólogo no elenco, né, para entender as realidades. Mas é algo que sempre existiu e é um alerta. Que bom que eles externaram isso aí, porque de repente existe outros Galhardos aí que tá no escuro também, né? E como ele teve coragem de expor, dizer que está passando por isso, pode ser que outras pessoas também procurem ajuda profissional, né? E o Galhardo, assim como o Leandro, é um cara que tem estudo. O Galhardo é um concursado da Petrobras, escolheu o futebol por opção, preferiu o futebol. Então é muito, como o Leandro falou, é importante que isso aí seja externado para que as pessoas não ridicularizem esse tipo de coisa. Para que as pessoas tratem ela com a maior importância possível. E principalmente que os clubes tenham esse cuidado de cuidar da mente dos seus atletas, de cuidar do pós dos seus atletas, como a gente falou aqui, né? Porque muitas vezes o clube lhe quer por 2, 3, 4, 10 temporadas, como o Fortaleza quis o Leandro. Mas será que ele pensou em algum momento em preparar o Leandro para o pós? Porque o Leandro teve cabeça de buscar isso. E aqueles que não têm, né? Vamos dar importância. Muito boa observação. Cara, vamos de ranking. A turma gosta muito de ranking, né? Então, pontua pra gente o teu top 5 de atletas de futebol na história. Aqueles que você viu jogar, aqueles que você jogou contra ou a favor, enfim. O teu top 5, que seria? Olha, que eu vi jogar, primeiro é o Ronaldo, depois o Ronaldinho Gaúcho, depois o Rivaldo, que eu vi jogar, assim, que é referência, né? Porque você começa a se apaixonar pela seleção brasileira, porque você vê os atletas jogando. Né? Nordestino, cara, também, né? E aí eu vou colocar 2 atletas que eu tive o prazer de jogar junto. Eu teria mais, mas eu quero colocar o Paulo Isidoro e o Correia. Monstro. Né? Aí, se tiver de colocar outros, aí eu colocaria o Marcelinho Paraíba, colocaria... mas assim, se for 5, são esses aí. Eu fecharia com o Paulo Isidoro e o Marcelinho e o Correia, porque o Correia é da minha posição e ele é muito inteligente. Muito inteligente. Pensa na frente. Quem pensa na frente corre menos. É verdade. E um atleta, cara, na história, 1910... Um atleta qualquer que você gostaria de jogar do lado. Olha, eu assisti o Edson Palomares. Ele quando chegou aqui, ele fez doutorado na Rússia, é um cara muito inteligente. Ele trabalhou no Fortaleza. Ele voltou recentemente, não sei se ele ainda está no Fortaleza. Ele fez uma palestra um dia para nós, em 2011, e fez uma comparação entre Pelé e Maradona. Os números. Sim. Pelé, com 17 anos, já estava sendo campeão mundial. Maradona, com 17 anos, estava na base do Boca.
Com 20 anos, o Pelé já estava... 21 anos, o Pelé já estava ganhando ali 2 Copas. O Maradona estava dando seus primeiros passos. Com tantos anos, o Pelé já tinha feito 1000 gols. O Maradona estava com 200 e pouco. Comparando a trajetória. E ele disse uma coisa. O Pelé, ele foi para tal lugar, parou uma guerra. Sim. Pelé, no seu 1000º gol, ele deixou uma mensagem para as crianças. Vamos valorizar as crianças. Pelé, ele recebeu um cheque em branco para fazer propaganda para uma marca de cerveja. Ele recusou um cheque em branco. Cara, o cara recusar um cheque em branco, né? E depois ele fechou com um vídeo, Pelé Eterno. Rapaz, o que o Pelé fazia, ele tinha muita força. Ele, com aquela altura dele, ele saltava, ele saía do chão quase 1 metro, cara, sem impulso. Já pensou você parado aqui? Você sair 1 palmo já não é fácil. Imagina o cara parado, subiu o que ele subia. E os recursos de direita, de esquerda, de cabeça. E eu depois disso, eu falei, cara, não teve ninguém como Pelé. Para completar, ele disse que Michael Jordan veio no Brasil só para entregar a coroa pro Pelé e dizer assim, você foi o atleta do século. Meu Deus. Então, cara, se tivesse a oportunidade de ver Pelé ao vivo, para mim seria um sonho. Então, Pelé disparado, para mim foi o cara mais sensacional no esporte. Legal. O Pelé foi tão genial e tão magnífico que ele fez sempre questão de separar o Pelé do Edson, né? Verdade. Porque o Sempre homem falava em terceira é pessoa. falho e o Pelé é eterno. E o Pelé. Quem morreu foi o Edson. Legal. E, Leandro, parceiros do futebol, você já falou aí o Corrêa é um cara que jogou Flamengo, que jogou Palmeiras, chegou aqui, agregou muito no Fortaleza. Todos os atletas que a gente tem a oportunidade de conversar citam o Corrêa como um ícone nessa passagem aí pelo Fortaleza. E me fala um pouquinho o que é que faltou na carreira do Leandro, o que é que poderia ter acontecido, qual foi o sonho que o Leandro não chegou a realizar, mas que pensa e também promove, né, já que você trabalha com jovens, com orientação profissional para jovens, o sonho de um dia, sei lá, ser um treinador, um sonho de um dia ver um atleta daquele da sua escolinha brilhar num grande clube ou numa seleção. Fala um pouquinho disso aí. Olha, um sonho que eu não realizei foi de jogar na Europa. Eu tive 2 oportunidades, uma para ir para Portugal, outra para ir para a Europa jogar no time que o Ari jogava. Inclusive o Ari mandava mensagem, aí eles gostaram muito de você, estão te aguardando. Só que eles queriam que eu fosse para lá para passar 6 meses de adaptação. Tem uma proposta também da Holanda, né? Que o Fortaleza recusa, né? Isso. E aí eles queriam que eu fosse passar 6 meses, se eu me adaptasse, eles vinham aqui e pagavam o valor. Na época era muito baixo, se comparado à cifra de hoje. Porém, o Fortaleza disse que eu só iria se pagasse. E aí não me liberaram. E naquela época, por incrível que pareça, foi doado aquele terreno ali de Maracanã para fazer o CT, o Ribamar. E aí o prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, pediu alguns atletas emprestados para subir o Maracanã de divisão. E eu estava crente que eu ia para a Europa e eles não me liberaram e me mandaram para o Maracanã para jogar a 3ª divisão do Cearense. Rapaz, naquela época não tinha depressão como tem hoje, mas eu tive depressão. Um abismo, né? Rapaz, eu ficava com a tristeza maior do mundo. Depois que eu entendi que ele não ia me liberar mesmo, aí eu tive que trincar os dentes. A gente subiu lá, o Flávio Araújo era o treinador, a gente subiu lá o Maracanã. Mas o que faltou, eu sempre tive na minha consciência o seguinte, por falta de esforço e de entrega, eu não tenho nenhum... Senão eu devia ter treinado 10 centavos a mais, dado uma volta no campo. Não, porque eu sempre dei a mais. O que mais me tranquiliza é saber que eu dei o meu melhor. Às vezes, hoje, mais maduro, eu entendo que se eu tivesse ido para a Holanda, talvez eu poderia ter trilhado caminhos diferentes. Porque na Holanda, depois eu fui entender que lá a prostituição é lá na vitrine, a droga é liberada. E naquele momento, em 2007, quando apareceu essa proposta, eu cheguei no meu quarto e falei para o Senhor, os homens estão me parando. E eu sei que o Senhor é maior do que os homens. Por que eu não vou? E o Senhor sabe que se eu for para lá em 1 ano, minha realidade vai mudar, tudo vai mudar. E aí o Senhor só me deu esse entendimento muitos anos depois. E eu aprendi uma coisa, só existe uma pessoa no mundo que pode mudar os planos de Deus para a sua vida. Quando Deus ele cria o homem, ele cria com propósito. O que é propósito? Propósito é a razão original pela qual nós fomos criados.
quem criou esse microfone tinha a intuição de potencializar a voz. E Deus, quando criou você, ele tem também ele não cria nada ao léu. E só existe uma pessoa, literalmente, que pode mudar os planos de Deus. Essa pessoa é você mesmo. Isso se chama livre-arbítrio. Se eu não pudesse escolher, eu não teria livre-arbítrio. E quando eu pensei assim que os homens estavam me impedindo de chegar onde eu sempre sonhei, lá no fundo eu passei a entender com algum tempo depois que não era a vontade do Senhor de eu ir para a Europa. Não era os planos de Deus. Porque às vezes você pensa que quem está te atrapalhando aqui hoje, na verdade está te ajudando. Até costumo dizer para um amigo meu que Jesus chamou Pedro de Satanás e Judas de amigo, mas só que Pedro estava dizendo assim, você não vai para a cruz. Ele falou, sai para lá, Satanás. E Judas falou assim, você vai para a cruz. Ele falou assim, amigo, para que veio? Judas deu um beijo nele, né? Pois é. Então, na verdade, tem um arquiteto na vida que está regendo tudo. Né? Uma tristeza que foi superada com os anos foi não ter ido para a Europa. E agora a terceira coisa, eu acho que assim, em algum momento da minha carreira foi meu temperamento. Teve uma época que eu joguei em 2010, eu joguei de 21 partidas do Tetra, eu joguei 18, porém fiquei fora dos 2 jogos das finais, por causa de uma discussão no treino com o capitão André Turato. E na época eu ainda não tinha sido diagnosticado ainda com autismo. Às vezes, assim, tinha algumas coisas que eu tinha dificuldade de compreender. Eu exigia muito de mim e às vezes exigia muito do colega, não aceitava, de repente, a limitação de um. Acabou que eu tive um desentendimento com o Turato. E eu, por ser novo, o Zé Teodoro é um cara muito disciplinador. Ele entendeu que eu errei e aí ele me puniu, me deixando no banco. Eu saí do time titular no primeiro jogo. Aquele jogo que o Paulo Isidoro fez o gol, cavando, né? E no segundo jogo ele me tirou até do banco. Enfim, por causa de uma discussão no treino, sabe? Uhum. Então, às vezes, assim, você saber se conhecer, se controlar, aquele que tem domínio próprio, meu irmão, se você dominar você mesmo, eu acho que já tá bom demais. São coisas assim que você não volta atrás, mas se pudesse voltar atrás, eu, né, realmente reveria. Mas foram poucas coisas, assim. Às vezes as pessoas perguntam, Leandro, eu pensei que você fosse jogar no Corinthians, fosse jogar nisso aqui. Eu também pensei. Só que de onde eu vi, chegar onde eu cheguei, para mim, foi uma realização de um sonho. Foi algo muito precioso. De repente, uma coisa ou outra, assim, tecnicamente eu não tive base, treinava dobrado para correr atrás do tempo. E ter jogado 9 anos no Fortaleza, para mim, eu não esperava tudo isso, porque sei quando é da casa, meu amigo, a concorrência é grande. E quem vem de fora, às vezes, até brinco, o cara vem de fora, joga mal o primeiro jogo, não, tá sem ritmo, tá tanto tempo sem jogar. Não é da base. Da base, meu amigo, você tem que estar na ponta dos cascos. Então, jogar quase 200 jogos, tornando um atleta da minha geração, que mais vestiu a camisa do clube, para mim, foi além das minhas expectativas. Show! Além das expectativas, também foi esse episódio. Meu parceiro Leandro, muito obrigado pela tua participação. E o Maurício, cara, muito obrigado também. Show de bola. Você está sempre no radar para ser um dos hosts aqui comigo, tá? Muito obrigado de verdade. Conte Leandro, comigo sempre. Leandro, obrigado, parceiro. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você, te conhecer pessoalmente e com essa fera aqui que dá show lá no Alvo Montes, né? Quem me indicou, rapaz? A primeira pessoa que me falou de você foi meu filho. Que ele também vai sempre no Alvo e tal. E ele sempre falava para Leandro e tal. Aí quando foi semana passada, se não me engano, Bruno Lopes esteve aqui, aí citou o Leandro. Cara, meu filho, eu tinha me falado dele. Inclusive, a gente estava em um restaurante aqui próximo, aí você estava lá. No negócio de food truck ali, né, na Osório. Sim. Aí tá ali ele e tal, não sei o quê. Só que eu tava, o pessoal da igreja estava saindo e tal, não deu tempo, eu ia falar contigo naquele dia. Mas enfim, aprove a Deus que hoje deu certo. Bom que deu certo, né? Que legal, cara. Satisfação de verdade, essa história magnífica, maravilhosa. Obrigado, meu povo. Você que está no YouTube, muito obrigado. Não custa nada. Tem quantas pessoas aqui? Ó, já tem um pessoal mandando mensagem ainda, né? Júlio, Feliciano. Tá aqui não, né? Então deixa quieto, pra gente ganhar tempo. André Barros, Carlos Lobo. Muito obrigado mesmo. Deixa o like, né? Deixa o like, né, cara? Não custa nada. Para ajudar.
Deixa o like, segue o canal, exatamente. É sempre bom. Temos aí apenas 1.400 inscritos, mas quanto mais pessoas chegarem, dá uma força mais, dá uma moral a mais, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Tchau, valeu. Audio